Boa noite. Este caso aconteceu com a minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14 anos. Ela conta este acontecimento desde que eu e as minhas irmãs éramos crianças. A minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com os meus avós num sítio no interior de Piracaia, São Paulo. O meu tio, nesta época, falava muito palavrão e zombava de coisas sobrenaturais. E por mais que chamassem a atenção dele, ele continuava a falar. Em uma noite, em época de quaresma, ela e o meu tio foram buscar açúcar na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. E quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo. E quando foram embora, já era tarde da noite. E por aquela estradinha deserta de areia, com muita mata ao redor, a lua brilhava intensamente no céu e o meu tio continuava a falar palavrão. A minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam em um dia santo que era época de quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão um bicho magro e todo branco. Minha mãe conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás e andava como se estivesse apoiado nos cotovelos. Tinha o rosto parecido com o de um cachorro, só que muito feio e deformado. As orelhas eram compridas e caídas para a frente, de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, a criatura fungava. Na hora, ela pensou que era um bezerro, e assim comentou com o meu tio, já que o meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, o meu tio falou brincando: "É nada, é um lobisomem." E na hora que ele disse isso, a criatura levantou a cabeça e as orelhas começaram a se bater mais alto uma contra a outra. Então, eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de açúcar caído pelo caminho. A minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que a criatura caminhava na direção deles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não cheguem perto da casa. O meu tio, com muito medo, atravessou os gravatais desesperado, enquanto a minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegarem na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que a abrissem. E depois que entraram, o meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. A minha mãe logo disse ao meu avô o que aconteceu. O meu avô então olhou pelo buraco da janela e falou que a criatura estava no quintal de casa, pois a minha tia havia deixado a porteira aberta. E ali, pela fresta da janela, o meu avô pôde ter certeza que aquela criatura era um lobisomem. Mas ele garante que foi a primeira vez que ele viu um lobisomem de pelos brancos. Bem, todos ficaram quietos e depois de alguns minutos, escutaram um barulhão no poleiro de galinha, mas ninguém se atreveu a ir ver o que era. O meu avô
Além de contar que a criatura era um lobisomem, ele também conta que o pessoal mais velho na época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, e quando era branco, como aquele que eles viram, era um lobisomem morto. Bem, decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomem, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Mas neste caso que a minha mãe conta, o lobisomem era albino, e segundo contavam a ela, lobisomens brancos eram pessoas mortas ou espíritos de falecidos. Bem, será que mesmo depois de morto, a sina do lobisomem continua? Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Andrei. E desde pequeno eu gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, a minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados. E íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando a nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Bem, quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Aqui vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância. E segundo os meus familiares, ocorreu com o meu avô. O meu avô se chamava Vitor. E ele havia ido até o seu vizinho para participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais que o esperado, e a escuridão avançou rápido. Terminando o serviço do dia, e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de quaresma e lua cheia, e apesar da sua luz ajudar a clarear o caminho, também criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho. Bem, ele levava um facão na outra mão para sua proteção. E como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem ainda mais fria e sinistra. Acostumado com a vida da roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. E quando estava próximo de casa, ele escutou um barulho não muito longe dele, que pareceu ser um rosnado. Ele se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. E o que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Ele acelerou seus passos e apertou o cabo do facão para se sentir mais seguro. E novamente ouviu o rosnado de um bicho, só que desta vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Então ele continuou caminhando, e quando avistou um vulto negro pular na trilha logo à sua frente. E como defesa, ele colocou as duas mãos para frente com o facão, em posição ofensiva,
e o lampião iluminando a criatura. E ele viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande, e a sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando presas afiadas e uma baba que escorria sangue. O seu corpo era coberto de pelos negros e as suas patas eram grandes, como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor logo desceu o facão e assim acertou a orelha da criatura. A fera graniu e recuou para a lateral da trilha. E os sons que ela emanava pareciam ser coisas de outro mundo. Eram gemidos horríveis e um urro que parecia vir do inferno. Recuperado do choque inicial, ele começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até chegar em casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. A sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. E ao olhar para o seu marido, ela viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou-lhe o que estava acontecendo, e ele disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho. Porém, ele lhe tinha arrancado uma orelha. E lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os granidos e rosnados do lobisomem. Vitor ficou atento, próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, ele lhe estouraria a sua cabeça. A sua mulher se agarrou a um crucifixo e, ajoelhada, se pôs a rezar. E aos poucos, os granidos cessaram, ao que parece que a criatura foi embora. No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os seus vizinhos perguntar se também haviam visto ou ouvido algo estranho naquela noite anterior. E para sua surpresa, encontraram um deles com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. Então, rumores correram dizendo que aquele velho sitiante era um lobisomem. Boa noite. O que vou contar aqui para vocês não é apenas um conto ou uma história inventada. O que vou contar aqui é real e aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época, eu morava em Cornélio Procópio, no Paraná, com a minha mãe e a minha avó. A minha avó sempre manteve a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa. E assim era por todos os anos. Bem, mesmo julgando ser uma tarefa difícil, naquela época era basicamente lei as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa. A única carne que se podia comer era peixe. Bem, eu não sei por qual motivo, pois peixe continua sendo carne. A minha avó me deu 50 cruzeiros para que eu fosse na peixaria comprar alguns peixes. Mas na ida, eu encontrei algumas amigas no caminho e parei para colocar a fofoca em dia. As minhas amigas me convidaram para irmos ao cemitério à noite, com alguns garotos para beber e contar histórias de terror. Bem, eu me arrepiei mesmo antes de ir. Mas eu topei. E assim,
combinamos de sair às 20 horas. E provavelmente só voltaríamos pela 1 da manhã. Fiquei ali conversando com as garotas e esqueci de ir à peixaria, que por sinal já estaria fechando, pois era quase meio-dia. Pois devido ao feriado, os comércios fechariam cedo. Bem, cheguei na peixaria e já havia fechado. Porém, em frente à peixaria, havia um açougue aberto. Então, eu resolvi comprar carne mesmo, pois na Semana Santa o preço da carne cai muito. E realmente estava muito barato. Então levei 1 quilo de linguiça de porco e 1 quilo de pernil. Eu fiquei contente por comprar carne tão barato. Eu tinha certeza que a minha avó também ficaria feliz. Bem, mas isso não foi o que aconteceu. A minha avó me passou a maior bronca e disse que comeríamos só arroz e feijão. Então, eu a confrontei e disse a ela que eu não acreditava nas suas crendices bobas. A minha avó ficou muito séria e disse que se eu não acreditava, eu poderia comer à vontade. E assim eu fiz. Quando ela preparou o almoço, preparou também a carne que eu havia comprado. Os meus tios e os meus primos estavam ali para almoçar, mas ninguém sequer tocou na carne. Eles comeram apenas batatas e ovos. Bem, eu logo pensei, se eles não querem, o problema é deles, pois assim sobra mais carne para mim. Então passei a comer carne à vontade, e todos me olhavam com um olhar de reprovação e espanto, mas eu não estava nem aí. Mais tarde, por volta das 19 horas, eu fui me arrumar para sair com as minhas amigas. A minha avó disse que eu estava brincando com a sorte e que ela não me aconselharia sair com aquelas garotas naquele horário, ainda mais na Sexta-feira Santa. Bem, eu disse que não ia sair, mas só esperei a minha avó dormir e lá fui eu. Saí na calada da noite e as meninas já me esperavam no portão de casa. Bem, lá fomos nós. Estava eu e mais 2 amigas e mais 3 garotos, e cada uma ficou com um. E o garoto que eu estava não era lá essas coisas, mas eu não tinha opção. Ou ficava com ele, ou segurava a vela. Estávamos bebendo um vinho barato, nada demais que nos deixasse bêbadas. Porém, eu presenciei algo que me gelou todinha. O cemitério estava totalmente escuro, e nós havíamos pulado o muro para entrar. E a única luz que tínhamos era das lanternas que os meninos haviam levado. E eu pude ver, logo adiante, um par de olhos amarelos me vigiando ao longe, bem mais adentro do cemitério. E aqueles olhos brilhavam e se escondiam atrás de um túmulo. Eu falei com os meus amigos se eles também estavam vendo. Então, todos apontaram as lanternas, mas não viam nada. Mas logo que eles tiravam a lanterna, aquilo dava as caras. Porém, somente eu estava vendo. Comecei a tremer, e as minhas amigas me perguntaram se eu queria que elas me levassem embora. Eu disse que não, pois elas já estavam chapadas e iam fazer muita zoada na rua em frente à minha casa. E se a minha avó acordasse, eu estaria encrencada. Então pedi ao garoto que estava comigo para me levar até em casa. Ele se chamava Vicente, mas por ter fama de brigão, ele era conhecido no colégio como Vicentão, por também ser muito forte e corajoso. Pulamos o muro do cemitério de volta, pegamos as bicicletas e fomos para casa. Vicentão
estava me levando na garupa da bicicleta dele. Passamos por uma estrada que só tinha terra e mato para cortar caminho. Bem, pelo menos na estrada havia luz. Eu sentia que havia algo me perseguindo desde o cemitério, pois eu conseguia ouvir o mato se mexendo. E quando eu olhava de volta, tudo ficava em silêncio. Chegava a falar com o Vincentão, mas ele dizia que era imaginação minha. Bem, um pouco mais adiante, apareceu um senhor no meio da estrada. Era um senhor muito negro e corcunda. Ele perguntou se nós não tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. Vincentão logo disse que não tinha. E que também só queríamos seguir o nosso caminho em paz. Então aquele senhor nos olhou e disse: "Vocês estão mexendo com coisa errada, coisa do outro mundo." E quando ele terminou de dizer isso, eu pude perceber que aquele senhor não tinha braços. As mangas da sua camisa estavam vazias. E também as suas pernas estavam coladas uma na outra. Logo em seguida, aquele senhor se jogou no chão e saiu rastejando para o mato feito uma cobra. Vincentão deu um grito e caiu para trás com a bicicleta, me derrubando junto. O covarde pegou a bicicleta, saiu correndo, gritando e me deixou para trás. Eu corri o mais rápido que pude, mas não consegui alcançá-lo. Logo eu saí da estradinha de terra e entrei na rua de pedra. E estava a 3 quarteirões da minha casa. Então parei de correr, pois já estava sem fôlego. Passei por uma rua com o terreno baldio. E ali eu comecei a ouvir uivos vindo deste terreno. Mas logo acreditei que se tratava de um cachorro. Um pouco mais adiante, eu vejo um casal passar correndo por mim, gritando para que eu também corresse, pois ali na frente havia uma criatura. Continuei o meu caminho em alerta, pois achei já ter visto tudo o que tinha para ver naquela noite. Bem, eu estava enganada, pois o pior ainda estava por vir. Da janela de uma casa, uma senhora logo gritou para mim: "Corre daí, menina! O lobisomem está atrás de você!" E em seguida, ela fechou a janela. Olhei para trás e vi aquele ser monstruoso que parecia uma mistura de cachorro com gorila e tinha os mesmos olhos amarelos que eu vi no cemitério. Aquilo começou a fazer um som muito estranho, muito similar com um porco relinchando. Aquilo veio em minha direção e eu corri muito mesmo. E não sei de onde eu tirei tanto fôlego. Bem, eu era meio gordinha e nunca me achei capaz de correr isso tudo. E quando cheguei na rua da minha casa, para minha infelicidade, a luz da rua foi embora. E não havia sequer uma gota de luz na rua. Quando se está em um lugar aberto e iluminado, e essa iluminação vai embora de repente, leva-se um tempo para o lugar se iluminar pela luz da lua e das estrelas. Bem, eu não vi um palmo na minha frente. Comecei a chorar e a gritar por socorro. E enquanto eu passava correndo gritando, os cachorros das casas, que obviamente deveriam latir por tamanho alvoroço, eles ficavam grunhindo e uivando. E quando eu me aproximei mais da minha casa, a minha rua era uma rua bem grande. E quando eu me aproximei um pouco mais da minha casa, ali adiante haviam 3 postes acesos. Mas só foi eu chegar perto que os postes começaram a se apagar, um por um. Cheguei em casa desesperada e gritando à minha avó para abrir o portão.
Ela se levantou e foi até lá fora. E aí, ela também viu a criatura vindo na minha direção. A minha avó, que era muito devota, repreendeu aquilo. E aquela criatura que já estava perto de mim se virou e foi embora. No outro dia, a minha avó me passou um sermão e me deixou de castigo por uma semana por desobedecer a ela. Bem, mas eu não estava ligando, pois com certeza eu não iria sair de casa mesmo. A partir desse dia, eu nunca mais duvidei da minha avó e passei a ouvi-la sempre. Eu fui uma neta obediente e cuidei dela até o fim da sua vida, já que nenhum dos seus filhos faziam isso. Alguns anos depois, a minha avó faleceu e até hoje eu sinto a sua falta. E este relato eu quero dedicar a ela. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Luiz. Tem um relato sobre o que ocorreu comigo no ano de 1999, aqui na cidade de Botelhos, no sul de Minas Gerais, numa noite fria de inverno. Aqui faz muito frio. E eu estava na casa de um amigo assistindo um filme de lobisomem, quando em certa parte do filme ouvimos uivos distantes que vinham de um matagal, perto da casa dele, que fica na saída da cidade. Daí em diante, o clima pesou para mim, mas senti que o meu amigo não se importou. O filme era empolgante, então continuei a assistir mais. E como se diz por aí, fiquei de orelha em pé, quando o filme acabou. Bem, já se passava das 11 da noite. Então, eu resolvi ir embora, pois no outro dia pegaria o batente cedo. Me despedi e fui embora. Porém, quando eu estava a um quarteirão de distância da minha casa, senti como se estivesse sendo vigiado. Uma sensação que só quem passou sabe o quanto apavora. Bom, apertei o passo e caminhei sem olhar para trás. Daí, ouvi um uivo, como se alguma coisa estivesse se arrastando no chão. Fiquei paralisado e quando olhei para trás, vi um ser com cara de porco, mas com muito pelo no corpo. Parecia que agonizava. Foi a visão mais apavorante que eu tive até hoje. Não pensei duas vezes e saí em disparada. E percebi que aquele ser não vinha atrás de mim, pois a criatura saiu de encontro ao matagal. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. E como a minha cidade tem muitos morros, quando eu cheguei no centro, estava exausto. E avistei pessoas sentadas na Praça da Matriz. Bem, eu fui de encontro a elas. E todos me disseram ao mesmo tempo: "O que foi, Luiz? Parece que você viu um lobisomem. Você está parecendo um fantasma de tão branco." Bem, recuperei o fôlego e comecei a narrar o acontecido. E neste momento, todos começaram a rir de mim, perguntando o que eu havia fumado. Mas como já era tarde da noite, estava um silêncio total. E de repente, depois de ser esculachado de todas as formas, eu e os meus amigos ouvimos um uivo longe
que parecia que a coisa que provocava aquele uivo estava em grande sofrimento. E como a minha casa era perto da praça, não demorei muito para chegar, enquanto os meus amigos permaneceram ali na praça. Aquela foi a noite mais longa que passei, pois não dormi, lembrando daquela criatura que havia visto perto da casa do meu amigo. No outro dia, eu contei o fato para ele. Ele sorriu e, meio sarcástico, me respondeu: "Pra mim isso é normal, pois eu conheço quem se transforma neste lobisomem." Fiquei muito assustado e relatei o fato para o meu pai. E ele disse a mesma coisa que o meu amigo. Porém, me pediu para que eu desfizesse a amizade com este amigo, pois a pessoa que se transformava neste lobisomem era um familiar dele. E com certeza iria me perseguir pelo menos por 7 meses. Simplesmente pelo fato de eu tê-lo avistado. Concluindo, fiquei mais de 1 ano sem sair à noite. E este meu amigo mudou-se com seus pais para Poços de Caldas, cidade vizinha. Mas até hoje, em noites de lua cheia, eu não saio para a rua. E como tenho filhos, não os deixo sair também. Bem, não sei se é verdade, de alguém que viu ou ouviu esta criatura à noite, mas posso afirmar para vocês que aquilo que eu vi foi a mais pura realidade. Boa noite. Boa noite, sou maquinista há 9 anos. A vida de um maquinista é bem entediante às vezes, mas eu sou apaixonado por essas máquinas pesadas. Umas são mais rápidas que as outras, mas cada uma tem a sua função. Trabalho com uma locomotiva rápida para carga leve. O caminho em que passo tem uma floresta com 2 túneis bem escuros, sem nenhuma iluminação. E perto da linha tem vários trens que desencarrilhou por ali. Quando um trem desencarrilha, é uma dificuldade grande. Várias entregas são atrasadas, mas ninguém sabe exatamente o motivo. A perícia diz que tinha algo no trilho, mas os maquinistas duvidam. Eles dizem que sentiram algo empurrar o trem. Mas os trens pesam toneladas, principalmente as locomotivas que puxam os vagões. E não tem como algo empurrá-los. Bem, só 3 maquinistas passam por aquele local à noite. Eu e mais outros 2. E o que vou contar aqui nunca foi colocado nos relatórios ou perícia. E no meu depoimento ninguém acreditou, a não ser os meus colegas de trabalho. Bem, eu realmente fiquei assustado com aquilo. Em 3 de agosto de 2015, 2 horas e 35 minutos da madrugada, a viagem estava entediante, como de costume. E naquela noite, o vento frio que entrava pela janela era congelante. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava bem o caminho. Era uma cena linda em direção ao túnel. E ao passar pelo primeiro túnel, escutei um choro na cabine do trem. Era um choro de mulher.
Não era muito alto, mas dava para escutar mesmo com os barulhos da locomotiva. Aquilo me arrepiou por inteiro. Olhei por todos os lugares e não tinha nada. Bem, continuei a viagem. Eram muitos vagões na locomotiva. E quando entrei no segundo túnel, ainda tinha vagões passando pelo primeiro túnel. Novamente, ouvi aquele choro. E pela segunda vez me arrepiei. Aquilo não era deste mundo. Vocês podem acreditar. Não tem como uma mulher subir e ficar escondida no trem. Aquilo era realmente assustador. E depois que passei pelos túneis, veio um susto ainda maior. Uma mulher passou na frente do trem. Ela não passou correndo. Simplesmente ficou parada nos trilhos. Bem, não era fácil parar um trem, pois ele não para de imediato. Um trem carregado, quando os freios são acionados, ele só para depois de alguns metros. Aquilo foi extremamente assustador. Eu fiquei com muito medo de atropelar alguém. Logo, avisei os meus colegas pelo rádio que eu não era o único que iria passar por ali. Peguei a minha lanterna, desci da locomotiva e fui verificar. Olhei debaixo de cada vagão e não havia nada. Nenhum sinal sequer de alguém ferido. Fiquei aliviado por um tempo e depois corri de volta para a cabine. Entrei e avisei a central que era alarme falso, mas aquilo foi muito assustador. Este fato me prejudicou muito, pois os meus superiores acharam que era brincadeira da minha parte. E algumas pessoas acharam que eu estava louco. Mas aquele inferno só estava começando. Passei várias semanas com medo de passar por ali. Bem, os dias foram passando e acabou a lua cheia. E depois de uma semana, eu esqueci daquele fato. Algum tempo depois, um senhor veio falar comigo. Ele disse que já foi maquinista à noite. Me aconselhou a mudar de turno, antes que algo pior acontecesse. Ele também contou que um daqueles trens descarrilhado era o que ele manobrava. Aquele senhor me contou a seguinte história. Olha, meu amigo, em 7 de novembro de 2004, eu passava pelo primeiro túnel normalmente. E ao passar pelo segundo túnel, o trem começou a perder velocidade. Sons de chicote estalando ecoavam pelo túnel bem alto. E ao tentar iluminar com a lanterna do lado do trem, ele começou a ganhar velocidade novamente. Após vários quilômetros, uma pancada muito forte do lado do trem fez ele tombar para a direita, descarrilhando. E depois que eu saí do trem, a locomotiva começou a pegar fogo. A carga que eu levava era de calcário, e então não podia pegar fogo. E por sorte, o meu trem era o último daquela noite. Essa história era de fato assustadora. Porém, eu não podia mudar de turno, pois eles me pagavam muito bem para trabalhar no turno da noite. E também pelo fato de eles não encontrarem nenhum outro funcionário competente que topava aquele emprego. Eu e aquele senhor ficamos conversando por horas.
Depois dessa conversa, eu fui pesquisar sobre aquele lugar. E o que eu encontrei foi perturbador. Aquele caminho servia para levar escravos até os seus senhores. E alguns morriam por ali mesmo, por maus tratos, fome, sede e até por espancamento. As mulheres escravas eram violentadas e também estupradas. Acho que aquele caminho é assombrado pelos espíritos que ali ainda habitam. Mas mesmo assim, eu tinha que trabalhar. Precisava colocar comida na mesa. Pois naquela época eu já tinha um filho de 4 anos. Durante o meu turno, eu passei a ter atenção redobrada. Peguei cargas leves durante um tempo. Então, passava rápido por aquela região. Nunca vi nada durante esse tempo. Mas mesmo assim, ficava com medo de passar por lá. Mas um dia, eu peguei uma carga pesada. O pessoal me avisaram 3 dias antes o que eu iria transportar. Fiquei muito inquieto pensando naquilo. E dizia para mim mesmo que tudo aquilo era coisa da minha cabeça e não iria acontecer nada. Mas em 10 de setembro de 2015, 3h20 da madrugada, eu já avistava os túneis de longe. E aquela paisagem já não era mais bonita como antes. A linda paisagem havia se transformado em algo assustador. Logo, comecei a entrar no túnel e avistei uma pessoa sem roupa, sentada bem na beira dos trilhos. Era um homem negro que parecia estar ferido. Avisei a central que eu não iria parar o trem, pois aquilo poderia ser uma armadilha para roubo, pois roubos de cargas são bem comum por ali. E ao sair, avistei 2 pessoas entrando no mato. Não pude ver bem por causa da escuridão. E pouco tempo depois, a lanterna do trem se apagou. Eu tentava ligar várias vezes, mas não funcionava. E ainda dentro do segundo túnel, o trem foi parando. Tentei acelerar, mas não funcionava. O trem havia parado no meio do túnel. Eu não conseguia nem ver o fim daquele lugar. E o som do aço estalando era ensurdecedor. Mas logo foi ficando baixo, por causa dos sons de correntes que pareciam se arrastar pelo chão. E junto com os barulhos de corrente, também havia sons de pessoas chorando e de chicote. Aquilo era aterrador. Eu não conseguia ver nada. Fiquei paralisado, olhando para a escuridão. E somente as luzes do painel estavam acesas. Do nada, a locomotiva começou a se mover novamente. Acelerei tudo o que ela podia aguentar. Eu estava em pânico com tudo aquilo. Porém, o terror daquela noite ainda não havia acabado, pois ao acender a lanterna da locomotiva, eu vi uma coisa mais assustadora ainda. Pude ver escravos acorrentados à beira dos trilhos, e alguns vestiam apenas um pedaço de pano nas áreas íntimas, e outros pareciam cansados de cabeça baixa. De repente, todos sumiram. Olhei para todos os lados, mas não vi nada.
Alguns quilômetros depois, houve uma pancada forte do lado do trem. E a locomotiva se inclinou para a direita, mas logo voltou para o trilho. Graças ao peso do trem, eu não consegui tombar. E foi um milagre o trem não ter virado. Depois daquele episódio, eu mudei o meu horário de trabalho. Hoje, eu sou o primeiro a passar por aquele local. Pois disse para os meus superiores que não iria mais levar carga de madrugada. E daí, eles mudaram o meu horário. Nunca mais quero passar por uma experiência daquela. Relatei toda aquela experiência para os meus supervisores, mas eles não acreditaram. E é por isso que eu estou escrevendo este relato para o seu canal, pois sei que todos aqui levam o sobrenatural a sério. Boa noite. Numa noite em que eu estava sozinho em casa, era uma sexta-feira chuvosa, e eu senti alguma coisa me observando pelas costas. E quando eu olhei para trás, não vi ninguém. Então, voltei a jogar LOL no meu computador. Alguns minutos depois, comecei a sentir a mesma sensação, mas desta vez o meu coração começou a acelerar, como se me dissesse que havia alguma coisa atrás de mim. Eu me virei e podia jurar que vi alguma coisa me olhando de fora do meu quarto. E no instante em que eu olhei de volta, o que quer que fosse saiu correndo e rindo. Era umas risadas de criança. E daí eu fiquei olhando para o corredor, esperando ver algo. Mas agora nada se mexia lá fora. O meu cachorro estava deitado do lado da minha cama. Eu achei que fosse somente a minha imaginação e voltei para o meu computador. Pouco tempo depois, eu vi o meu cachorro levantando a cabeça e olhando para a porta com as orelhas levantadas. Ele estava bem atento, como se tentasse ouvir algo. E daí ele se levantou, foi até a porta e deu 2 latidos. Então voltou correndo e se escondeu embaixo da minha cadeira, com o rabo no meio das pernas, rosnando e latindo, e com os pelos do pescoço todos levantados. Agora eu estava realmente assustado, pois tinha certeza que havia alguma coisa lá fora. Acendi um abajur que tinha do lado do PC e me levantei. Fui até a porta e a casa estava toda escura, e eu não conseguia ver nada. A essa altura, o meu cachorro já tinha parado de latir e rosnar, e então estava só me olhando de longe, e ainda escondido. E agora que ele estava quieto, eu consegui ouvir algo vindo do andar de baixo da casa. Pareciam serem vozes cantando alguma coisa, vozes de criança, e eu não conseguia entender o que estavam cantando. Porém, dava para se ouvir alguém cantando algo bem baixinho, e parecia ser voz de meninas.
uma garotinha para ser mais exato. Achei aquilo muito estranho e estava com muito medo de descer as escadas. Ainda mais que o interruptor da luz da lâmpada do andar de baixo fica longe da escada. Mas a minha curiosidade era muito maior. Então eu tinha que ver o que era aquilo que estava cantando. Daí eu comecei a descer as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho. E quando cheguei lá embaixo, os meus olhos começaram a se adaptar à escuridão. Então eu fui na direção do interruptor. Mas quando estava quase chegando lá, eu pude ver a silhueta do que pareciam serem 3 garotas pulando corda na sala. Enquanto 2 seguravam a corda em cada ponta, a garotinha do meio pulava. Era elas que estavam cantando enquanto pulavam corda. Eu fiquei petrificado olhando aquilo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Então, de repente, elas pararam e olharam diretamente para mim. A garota que estava no meio fez um semblante de puro ódio e saiu correndo para a cozinha, junto com as outras 2. Com um susto, eu pulei para trás e comecei a bater na parede, tentando acender a luz. E assim que a sala ficou clara, eu consegui me acalmar um pouco, mas ainda não acreditava no que tinha visto. E depois de um tempo de hesitação, eu fui até a cozinha. Entrei e acendi a luz. Porém, não havia ninguém lá. E todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Depois daquela noite, eu ouvi mais algumas vezes as vozes daquelas meninas cantando alguma canção. Eu também cheguei a vê-las mais algumas vezes. E elas apareciam como um vulto no escuro, e sempre fugindo para se esconderem. Eu nunca me senti ameaçado, e ninguém da minha família nunca comentou nada. Mais uma vez, eu pesquisei pela internet e vi que demônios assumem a forma de crianças e animais. Acredito que a minha família também já devem ter presenciado isso, mas nunca falei do assunto com eles ou com outras pessoas. Mas naquela noite, somente eu e o meu cachorro conseguimos vê-las e ouvi-las. Mas até hoje o meu cachorro se sente realmente incomodado com a presença delas. E então eu sei que isso não é nada bom. Mas algo dentro de mim diz que elas não são espíritos malignos ou coisa parecida. Apesar da internet e o meu cachorro dizer o contrário. Porém, eu acho muito estranho a presença delas na minha casa. Boa noite. Boa noite, me chamo Stephanie e peço licença para contar uma experiência que marcou a minha vida. Geralmente, prefiro não falar no assunto, pois até hoje sinto arrepios só de lembrar daqueles dias. Mas decidi contar por se tratar de um canal sério e que tem pessoas que vão acreditar. Tenho 26 anos e sou professora de educação física. Atualmente, moro no estado da Paraíba, mas foi no sul do Piauí
em uma cidadezinha do interior chamada Redenção de Gurgueia. E lá foi onde tudo isso aconteceu. Bem, o ano era 2012. Na época, eu tinha 19 anos e levava uma vida normal, como a de qualquer adolescente que mora com os pais e um irmão no interior afastado, a aproximadamente 18 quilômetros da cidade. Nossa casa se localizava em uma associação de 20 famílias, em terras cercadas por serras, e por isso, às vezes, bichos selvagens rondavam a localidade. Porém, era tudo muito calmo e tranquilo, até aquela quaresma. Já haviam dias que, certa hora da noite, os cachorros começaram a latir muito. Bem, eram muitos cachorros, já que alguns vizinhos também caçavam. Às vezes, demorava muito tempo. Outras eram mais rápido, só que entre os latidos também podia-se ouvir grunhidos. E muitos vizinhos reclamavam da barulheira, mas ninguém sabia explicar o comportamento dos cães, até deduzirem que poderia se tratar de algum bicho que tenha se soltado, cavalo, jumento, ou seria besteira de cachorro mesmo. Em uma noite, como já era de muito costume, eu estava assistindo TV e todos já dormiam dentro de casa, pois já se passava da meia-noite. Então, comecei a ouvir os irritantes latidos que foram ficando cada vez mais altos que o som da TV. E além de ficarem muito alto, também estavam muito perto. E chegou um ponto que eu não escutava mais nada além daqueles latidos. Então me irritei e abri a porta para brigar com os cães, mandando eles calarem a boca. Olhei para o lado da casa de onde tinha certeza que vinham os latidos, mas não dava para ver nada. Só era possível ver a imensa escuridão. Aí eu esbravejei: "Calem a boca! Para, neguinho!" O nome do meu cachorro. E foi quando a minha mãe saiu do quarto e me puxou para dentro de casa. Ela trancou a porta imediatamente e brigou comigo. "Nunca mais faça isso. Você não sabe o que pode estar lá fora." Na hora, eu achei que fosse só a superproteção de uma mãe. E depois eu pude perceber que os latidos ficaram cada vez mais distantes. E então eu pude voltar a ver TV tranquilamente. 2 noites depois do ocorrido, eu assisti a TV e já era por volta de 1 da madrugada. E foi quando eu decidi ir para a cama por não achar nada de interessante para assistir. Me deitei no meu quarto, que fica bem na frente da casa, com uma janela para a rua. Sempre dormi com uma lanterna na cabeceira da cama, pois ainda eu tenho muito medo de escuro. Deixei ela ligada bem próximo a algum pano para diminuir a luz. Já estava acomodada na cama, pronta para dormir. E então eu comecei a ouvir os latidos de novo, mas dessa vez eu lembrei do que a minha mãe havia dito e decidi esperar que aqueles cães fossem embora. Os latidos ficaram mais perto e muito mais fortes. Me arrisco a dizer que todos os cachorros da localidade estavam latindo naquele instante. Os latidos ficaram tão próximos que percebi que estava na varanda de casa, bem em frente à minha janela. Havia uma mistura de sons: latidos, rosnados, choro e gemidos. Era tudo muito estranho até o pior acontecer. Um uivo altíssimo estremeceu a minha janela de ferro. E junto com ela, as minhas pernas.
Na hora, eu senti um medo tão grande que até hoje eu nunca senti nada igual. Paralisei, que nem mesmo respirar eu conseguia direito. Bem, outro uivo eu ouvi ainda mais forte que o primeiro. Tão forte que até os latidos deram lugar a choro e correria. Então, algo que me pareceu grande e de pisadas fortes saiu correndo levando os latidos consigo. Senti alívio e finalmente fui dormir. Naquela noite, nada mais aconteceu. Fiquei apreensiva com medo do que tinha ocorrido e me perguntando se aquilo aconteceria novamente. Mas não aconteceu. E claro que eu também não contei a ninguém, pois quem acreditaria? Nas noites que se seguiram, eu ia dormir mais cedo, para dormir logo e não ouvir nada. Bem, deu certo até a terceira noite, quando acordei no meio da madrugada e tudo se repetia, como se eu revivesse o mesmo pesadelo de novo, só que desta vez eu tive a curiosidade de ver o que era. Mas imaginava que se eu tentasse, mesmo que muito pouco, abrir a minha janela barulhenta, aquilo, seja lá o que fosse, olharia direto para mim e me pegaria. Bem, acabei deixando essa ideia estúpida de lado. E algum tempo depois, da mesma forma da noite passada, tudo se aquietou. Bem, eu tinha uma ideia do que aquilo era, mas por parecer tão absurdo considerar que uma lenda fosse verdade, eu preferi não pensar mais no caso e esquecer aquilo. Até que em uma manhã, a minha mãe me acordou e reuniu a mim e o meu irmão na mesa para o café da manhã. Ela disse que precisava falar com urgência algo muito sério. Imaginei qualquer coisa, menos o que ouvi da boca dela. Quando estávamos todos lá, ela então disse: "Estou quase certa da coisa que está rondando a nossa casa ser um lobisomem." Arregalamos os olhos, sem entender nada do que ela estava afirmando. E ela continuou: "Algumas noites atrás, eu e o seu pai temos escutado os cachorros latindo muito para alguma coisa. O seu pai até brigou com o neguinho. E a coisa batia os pés como se ameaçasse os pegar. E nessa hora, os cães corriam e choravam. E depois de alguns minutos, aquilo foi embora. E no dia seguinte, eu vi marcas no chão batido da areia que lembravam os cascos de cavalo, só que tinha duas patas e que era muito estranho. Bem, eu tinha as minhas suspeitas, mas depois de ouvir os vizinhos falando hoje pela manhã que um dos moradores ouviu as fortes pisadas no seu quintal, e quando olhou pela brecha da janela, ele viu algo grande e peludo que se movia de quatro patas. E então, aquilo se levantou e ficou em pé como uma pessoa. Bem, e após ouvir isso, eu tive a confirmação que era um lobisomem. Quando a minha mãe me contou aquilo, eu fiquei horrorizada de medo. Mas o que ela disse só me fez confirmar as minhas suspeitas. Porém, depois desse dia, não escutamos mais os barulhos. E nem mesmo ninguém avistou mais nada. Depois de um tempo, eu me mudei para estudar. E vez ou outra, eu ia visitar os meus pais. E eu os perguntava se eles haviam avistado aquela criatura novamente. E eles diziam que aquela criatura só aparecia no período de Quaresma. Bem, para as poucas pessoas que contei, nenhuma acreditou. Mas eu sei que aqui no canal Elite Oculta, vocês acreditarão em mim. Fiquei até hoje na curiosidade
de como seria a imagem do que me aterrorizou. Porém, eu não me arrependo de não ter olhado, pois assim eu consigo dormir bem à noite. Ainda tenho medo de que um dia eu encontre com essa fera novamente, pois de uns dias para cá eu tenho ouvido rosnados e latidos de cachorros em comum, como naquela terrível noite. Sei que a criatura espreita à noite e só se mostra quando quer. Essa coisa é esperta e letal, e para quem não acredita, eu só desejo que nunca passe por nada parecido. Boa noite.